Pessoal, posso estar muito enganado aqui nos nomes, eu vou até olhar o Google, é porque nessa hora as coisas vêm à nossa mente e a gente não tem aquela lembrança cristalina, né? Eu acho que é Código de Salomão. Deixa eu ver aqui. Código de Salomão. O tal do olho por olho, dente por dente. Tá? Eu não sou do direito, não sou da história, mas a gente já estudou um pouquinho de história e a gente tem mais ou menos essa noção de que essa evolução das leis foram acontecendo automaticamente com a evolução da própria sociedade. E as leis, elas fazem com que a sociedade evolua. Ou uma coisa puxa a outra, tá? Por exemplo, a democracia ateniense, quando você ia para o... Não era ágora, eu estou esquecendo o nome, enfim. Você ia para o púlpito. Púlpito era o nome que se dava lá na cultura romana, né? Mas enfim, na sociedade romana. Mas quando você ia ao púlpito, você ia para defender leis, você ia para criticar os outros, enfim. A própria evolução da sociedade, ela exige que as leis elas sejam criadas, porque de repente uma briga entre vizinhos, quem é que vai ter direitos, né? Invadiu o terreno do outro, quem é que vai julgar isso, né? Antes não havia julgamento, não havia polícia, imagina isso, né? Nas culturas primitivas, por exemplo, a cultura judaica, antes da cultura cristã, tá? Na própria Bíblia isso é falado várias vezes, na cultura judaica, que era uma cultura de tribos, quem era que julgava? Eram os mais velhos, né? Eu não sei o nome aqui dos mais velhos, mas tinha um título específico para esses mais velhos poderem julgar as situações, né? Quando havia ali um entrever, alguma coisa, essa coisa ela era levada até essa pessoa mais velha e ela fazia o julgamento, né? Algo muito parecido, ou lembra um pouco, essas coisas assim de sertão mesmo, onde as leis não conseguem chegar, né? As coisas são levadas sempre à pessoa mais poderosa, né? E essa pessoa ela iria julgar, né? Enfim, a gente estava falando de pena de morte, né? Vamos lá, continuar aqui o segundo parágrafo. Foi justamente a compaixão que fez com que as leis fossem modificadas, né? A pena de morte ela já foi utilizada muitas e muitas vezes em várias sociedades. E pequena constatação, ela nunca dá certo. E eu vou dar um exemplo de uma sociedade hoje que pratica a pena de morte por um crime bem específico, e esse crime ele não diminui, ele só aumenta, num país chamado Indonésia. Vocês conhecem, né? Ou pelo menos já ouviram falar desse nome aqui, Indonésia. A Indonésia é o país mais violento, ou mais rígido em relação aos crimes de tráfico de drogas. Tráfico de drogas. E o presidente lá, que inclusive é até alinhado com esse fascismo que é praticado aqui no Brasil, o Biruliro, esse povo todo aí, ele é até alinhado com essas coisas, ele é muito ferrenho nessas coisas, né? Ele é muito alinhado com o fascismo. Não que ele tenha criado isso, já existia. A Indonésia, ela pune com a pena de morte os traficantes de drogas. Que inclusive um brasileiro, eu acho que está com um pouco mais de 3 anos, um brasileiro causou até um auê aqui, eu acho que ele era do Rio Grande do Sul, alguma coisa desse tipo, a família pedindo para que o governo intervisse na situação, eu acho que já era até o governo Bolsonaro. Intervisse na situação, mas não teve jeito, ele foi executado, né? Mas esse crime lá na Indonésia, ele não diminui, ele só aumenta. Então, as pessoas que criaram o crime de pena, aliás, a punição com pena de morte para os traficantes lá,
com esse discurso de dizer não, a gente tem que punir com a pena de morte porque só assim vai acabar, não está acabando, não só não está acabando, como está piorando a situação. A situação ela só piora, os crimes de tráfico eles só aumentam lá. Eu já vi reportagens sobre isso. Outros estados, porque os Estados Unidos, cada estado, e são 50 estados, por isso que são os Estados Unidos da América, são 50 estados, tá, gente? Cada estado tem a sua lei específica. E tem alguns estados que aderiram à pena de morte. E a pena de morte não funciona. Ela mata as pessoas, mas ela não funciona como diminuição do crime ou para evitar esse crime. Nem evita e muito menos diminui, tá? Então é uma coisa para a gente questionar, né? Se vale a pena ainda esse tipo de punição, né? Porque há várias outras punições, até um tanto questionáveis, até pelos próprios direitos humanos, como por exemplo a prisão perpétua, né? A pessoa ficar presa a vida inteira, né? Mas até os próprios direitos... professor, o professor está falando dos direitos dos manos, né? Mais uma vez a gente vai voltar lá para aquele negócio de guerra semântica, né? Foi tão batido, foi tão mal falado, que hoje a gente fala de direitos humanos, as pessoas hoje têm sempre uma imagem negativa em relação a isso. Direitos humanos, gente, garante direitos humanos para todos nós. É um código utilizado lá na ONU, que é garantido e defendido para todas as pessoas. E quando seus direitos são violados, digamos assim, você pode fazer com que eles sejam exercidos, né? Ou exigir que eles sejam exercidos, né? Vamos lá. No Brasil, como em outros países, a pena de morte nunca existiu legalmente. No Brasil nunca existiu legalmente. O que eles falam? Legalmente, lei. Mas já se executou muita gente aí fora das leis, né? Os grupos de extermínio, né? Que infelizmente ainda existem em algumas polícias, né? Grupo de extermínio, professor, o que é? Milícia. É um grupo paramilitar. Que está ao lado, tá? Paramilitar, ele está dentro da polícia, usa farda, usa as armas, mas ele não age como polícia, ele é paramilitar. Isso aqui é uma palavrinha grega, paramilitar. Entendido? Grupo paramilitar e milícia. Grupos de extermínio. Por exemplo, o que aconteceu lá em Fortaleza, né? Mataram um policial numa favela ali próximo da Washington Soares. O que houve? Houve uma chacina, né? Mataram 11 pessoas. Que até hoje esse assunto ainda é muito discutido. Eu não sei nem se as pessoas foram punidas. Eu acho que ainda está rolando isso aí. Já está com bastante tempo, já está com quase 10 anos isso, né? Enfim, continuemos. Porém, em outros países, a ideia da pena de morte tem muitos defensores, mesmo após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Por que ela foi criada, gente? Principalmente depois do negócio chamado Holocausto. Holocausto são duas palavrinhas gregas, tá? Holos tudo, né? Causto é de queimar, é você queimar todos, né? O Holocausto foi o genocídio causado causado aos judeus, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, pelos alemães, né? O nazismo, o nazifascismo. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos surgiu principalmente em função disso. O Japão também, lá no Oriente, o Japão causou genocídios absurdos. Os chineses até hoje olham tortos assim para os japoneses, porque desde aquela época ficou-se esse ranço, né?
porque os japoneses massacraram muitos povos ali no Oriente. Os espanhóis, os portugueses, os italianos, enfim, houve algumas nações que penderam para o nazifascismo, e ao pender para o nazifascismo, essa coisa mais militarizada, essa coisa mais dura, mais próxima do que hoje é feito aqui no Brasil, causou isso, né? A morte e o genocídio de muitas pessoas. A gente não chama Bolsonaro de genocida por acaso, tá, gente? 600 mil mortes é um genocídio. Tá? E simplesmente a falta de empatia. A gente não estava falando de compaixão e empatia. Ele não tem nenhuma empatia, ele fica debochando das mortes. Enfim. Um dia a justiça será feita. Vou dar uma pausa aqui para a gente fazer só mais um vídeo e a gente encerra o assunto. Mas esse assunto aqui, ó, dá muito pano para manga.